paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Aqui é o pastor André, né? Estou fazendo um vídeo de improviso aqui para vocês. Me perdoe a qualidade, tá? Estou aqui num lugar bem não muito legal, sem minha cadeira, sem equipamentos, mas trazer algo de Deus para vocês, tá bom? Sabe que os meus vídeos, tudo que tá tremendo, eu tô aqui ajeitando, é de improviso, pessoal. Bom, ajeitei aqui. Todos os revelações que Deus tem me dado, como dá para alguns irmãos sérios, é para manutenção, edificação e crescimento da igreja. Em saber que Deus ele está trabalhando na sua igreja, no meio do seu povo, né? E o que acontece? Acontece que já faz alguns meses eu estava orando muito triste pelo o que está acontecendo no Brasil. O Senhor já tinha até me mostrado sobre o cenário político e militar, que eu já deixei esse vídeo nesse canal. E eu estava orando ao Senhor sobre esses homens que se acham semideuses. Eu falava, Senhor, olha o que está acontecendo. Fiz uma oração de madrugada e muito forte, orando pelas autoridades. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que está acontecendo isso? E sempre o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me mostra algo. E na madrugada, não hoje, mas outro dia, que já era até posto esse vídeo, mas tome tempo. O Senhor me mostrava em um sonho revelador, que não sei quem já viu aquele filme João Pé de Feijão, que crescia enorme da grossura de uma casa aí de 40 metros quadrados, mais ou menos. Era a circunferência dessa árvore. Ela crescia, ela era negra, ela crescia, chegava até as nuvens. E Deus falava para mim assim, olha como eu deixo ela crescer. E essas árvores eram muitas. E elas estavam aonde? Em Brasília. Deus permitia elas crescerem. Deus falava, eu estou permitindo. E elas chegavam até perto das nuvens. Quando chegavam perto das nuvens, o Senhor falava comigo assim, filho, olha como eu as derrubo uma a uma. Deus vai fazer um reboliço no Brasil. E esses que estão se achando semideuses, estão se achando intocáveis, eles, talvez por falta de conhecimento ou de sabedoria, que acham que são sábios, mas na sua própria sabedoria eles estão se destruindo. E eles eram derrubados. Essas árvores simbolizam essas autoridades que têm oprimido, que têm trago dores para famílias, e elas caíam uma a uma. Ele falava, eu lembro quando o Senhor falava, olha e vê como eu as derrubo uma a uma. E não se assuste se por algum tempo, não tão distante, elas vão cair uma a uma. Autoridades caindo uma a uma. E pessoas grandes. Vai ser a mão de Deus. Porque o que Deus tem preparado para o Brasil é um avivamento. Mas diante de um avivamento sempre tem acontecimentos de perseguições, dores, né? Dias difíceis, muitas coisas sendo cerceadas, direitos, Constituição da nossa nação, mas o nosso reino, primeiramente, é do céu. Aqueles que vivem pela fé
do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso Cristo, do Messias, que está diante do seu povo, daqueles que vivem em santidade, daqueles que não estão em falcatrua, em mentira, em engano, aqueles que vivem da fé e não de se promover, não de se ganhar benefícios, mas ser bênção na vida de pessoas e não sendo arrancador de lã, mas aquele que apacenta as ovelhas do Senhor. Que nós precisamos aprender, eu ainda estou em aprendizado, louvado seja o nome do Senhor. Repasse esse vídeo para os amados irmãos em outras igrejas. Meu nome é Pastor André, pela graça infinita, misericórdia de Deus. Eu costumo dizer que eu sou um aprendiz de lavador de pé. Estou aprendendo. Mas Deus me dá essa graça. A palavra de Deus diz em Amós capítulo 3, versículo 7, certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. E Deus tem mostrado a muitos homens e mulheres de Deus sonhos, revelações sobre os andamentos. Eu falei sobre o cenário da pandemia, que eu tive em 2016 e aconteceu, o cenário político e militar, que é esse que está acontecendo, e depois desse acontecimento virá o acontecimento da igreja. Esse ainda está por vir. Mas que o cenário, nesse cenário político e militar, que estamos vivendo, é quando Deus mostra essas árvores que cresceram até as nuvens, gente. Elas se acendiam e Deus mostrava que eu permito que elas cheguem até as nuvens, só para derrubá-las. E eu via elas caindo uma a uma. Bom, bom. Chega a estremecer até elas caírem. Porque quem tem o poder e autoridade das nações, estado e município é Deus. Pois a sua igreja ainda está na terra, ainda há remanescentes, conservado pelo Senhor, que não se dobraram, não se venderam e nem prostituíram o Evangelho. E por causa dessa igreja, por causa do nome de Cristo, da aliança que Ele tem com a sua igreja, com o seu povo, e o projeto de Deus no Brasil será cumprido. Queira os que se dizem senhores da verdade, eles vão ver que quem permitiu que ele chegasse até um certo lugar foi o próprio Deus. Para que no cair da ignorância, da teimosia deles, eles saibam e possam até se arrepender e saber que ninguém possa com Deus e nem com a sua igreja. Amém? Orem, descanse seu coração, não entre em desespero, faça a sua parte como cidadão desta nação, cuide da sua família, cuide da sua vida espiritual, ore pelos pastores, parem de entrar em assuntos que dividem, sobre escândalos, que pessoas que andam praticando erro, pois Deus o julgará também, Que Deus possa levantar o caído, o desanimado, acertar aquele que está com a sua vida desacertada, porque não há justo, Mas tudo está sobre os olhos de Deus, tá bom? Hoje é dia 1º de setembro. 1º de setembro já, Porque já passou. E de 2024.
creio que agora é 6h06 da manhã e eu tive que fazer esse vídeo, tá bom? Deus irá derribar os que se acham semideuses. Todos verão isso. Isso já creio que já está começando a acontecer. Esse sonho que Deus me deu, tremendo, como Ele tem me dado por graça, já tem alguns meses. Já era para me ter posto, mas sei que se eu estou pondo agora, é porque é para ser dessa forma, tá bom? Ore pelas igrejas, ore pelos seus líderes, repreenda toda divisão, dissensão, né? E tudo aquilo que traga divisão para o povo de Deus, para a igreja, tá bom? Mantenham-se unidos na mesma fé, em uma só fé em Cristo Jesus. Ore pelos aqueles que estão em eminência, ore pelos aqueles que perseguem o povo e têm trago desconforto no Brasil. Deus fará o seu mover pelo que Deus tem preparado para o Brasil, não só um celeiro de comida para o mundo, mas fará do Brasil um celeiro de remanescente e de homens que vão desbravar o mundo. Um recado para aqueles que se acham semideuses: arrependam-se. Arrependam-se, muitos que estão em Brasília. O Senhor fará acontecer. Mais um falando no vídeo. Não. Se você viu os meus vídeos lá atrás, de alerta, você vai ver que, pela misericórdia que o seu Deus tem me mostrado e a outros que procuram andar na verdade e andam com seriedade, tem acontecido. Então, isso não é mérito meu, nem dos outros irmãos. Isso é graça. É para a glória de Deus. É retificação da igreja. E que nós viemos aprender cada dia a ser igreja e não só estar na igreja. Nos consertando, nos acertando, nos purificando, não idolatrando ninguém, seja líder, seja político, não põe suas expectativas em homens. Suas expectativas têm que estar na palavra, nas promessas. Fique com Deus, Deus abençoe e repasse esse vídeo para pessoas que estão desacreditadas. Quem vai puxar a rédea é o dono da rédea. Cristo Jesus, o Senhor da glória, o próprio Deus, pois Ele desbancou impérios desde o começo. Nenhum império se manteve de pé e jamais se vai se manter contra a igreja de Cristo. Deus abençoe a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E estamos aí, tá bom? Fique na paz. Pastor André, servo, mordomo, para a glória de Deus. Fica aí, pessoal, passa esse vídeo, pois Deus me mostrou isso. Como mostrou os outros vídeos, vê os outros vídeos primeiros também, que tem se cumprido, tá bom? Porque só se a profecia só é verdadeira aquela que se cumpre, correto? Então, toda a glória de Deus, tá bom, gente? Deus abençoe. Ora pelo pastor André e pelos demais irmãos,
pelas congregações em todo o Brasil e líderes, para que todos se posicionem na verdade. Não é momento de apontamento nem divisão, é de conserto. Nós devemos nos consertar cada dia e se posicionar. Amém? Deus abençoe. Jesus te ama. Ser valente, levanta a cabeça. Não pare de orar e de buscar a Deus. Alegra o teu coração, pois estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Somos da eternidade em Cristo Jesus. Amém.